Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus enviou Jesus para lhe dar uma lição de vida em todas as áreas que você possa imaginar. A Bíblia diz que a inveja corrói como um câncer. E que a inveja, ela tem o poder de corroer os ossos do ser humano. E o que significa a inveja? A inveja, ela significa algo que é um sentimento, né? E como pode um sentimento, ele corroer os ossos de um ser humano? Então veja que a intenção de Deus enviar Jesus na terra foi realmente essa. Foi que você entendesse que a vinda de Jesus não foi por nada, e sim para você entender que nem o próprio Jesus, o próprio Santo, ele não pôde combater a inveja. Ele tinha poder de fazer curas, milagres, maravilhas para aqueles que podiam crer, que queriam crer em um Deus. E Deus, ele permitiu a morte de Jesus para lhe ensinar em todas as áreas sobre o mundo espiritual. Tem um versículo na Bíblia que fala que o homem, quando é uma criança, ele se alimenta de leite. Mas quando ele se torna um adulto, ele consegue discernir as coisas espirituais. Quando ele é um adulto, então ele passa por um processo de aprendizado. Então, o que é que acontece com a gente, que a gente vai vivendo e achando tudo normal? Porque aí você peca uma vez, peca duas, peca três, vira um vício o pecado, onde você não vê consequência no pecado, você não vê a consequência no imediato. Então, vai se tornando uma coisa naturalmente. E é nessa coisa naturalmente que a intenção do jaz do maligno é que o mundo ache que tudo é normal e tudo é natural. Então, como a gente vai pecando, vai errando e não vai vendo as consequências do pecado, quando nos pega de surpresa. Então, na surpresa, quando a gente é pego, a gente associa que aquilo está acontecendo com a gente com algo imediato. A gente casa que está acontecendo algo na nossa vida por fato externos. A gente não consegue ter o discernimento que nós somos os causadores de algo que está acontecendo por essa dificuldade, por você ter feito tanto e não ter visto a consequência. Então, aquilo que acontece no imediato é o que você consegue casar. O imediato, por exemplo, quando eu infartei a primeira vez, eu achei que eu passei mal, fui parar no hospital, que eu adoeci por conta do cloro, que eu fui lavar o banheiro. Então, eu não associava a doença com o pecado. E é isso que eu quero que você entenda, a discernir sobre as coisas espirituais com Deus, com a Bíblia. Eu cheirei cocaína por 1 ano. Eu usei cocaína por 1 ano. E a primeira vez que eu cheirei a cocaína, eu fui porque eu via todo mundo usando e eu não queria usar. Eu dizia, eu não quero porque eu tenho medo de infartar. Mas eu via todos usando. E quando foi um dia, o meu corpo estava todo cheio de dor, todo dolorido. E a pessoa que veio me oferecer disse, se você cheirar,
você vai perceber o efeito da cocaína. E na época eu não sabia que era cocaína. Eu achava que o nome era pó. Então, o pessoal bota no telefone, né? Chamam de dar um raio. Então, quando eu dei um raio na primeira vez na minha vida, que eu senti todas as dores do meu corpo passar, eu fiquei impressionada. Foi como se fosse uma mágica. Então, ali eu entendi no imediato por que as pessoas usavam tanto aquilo, né? Tem pessoas que usam a cocaína para malhar, outros usam para dirigir, para não ter sono, para qualquer coisa, para passar dores no corpo, para conseguir beber. As pessoas, para não ficar bêbado, usam a cocaína. Então, veja que cada um usa por um fato. A pessoa usa e vê que é uma coisa boa, porque se o pecado fosse ruim, não existia tanta gente pecando. Mas quando Deus, ele deixa um manual de vida, é para que o ser humano entenda que quando está acontecendo algo na vida dele, não é algo normal. Por isso que Deus diz: meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, cada um foge do seu sofrimento de alguma forma. Então, quando eu usei, que eu vi todas as dores do meu corpo passar, eu entendi por que era que as pessoas usavam. E eu usei por 1 ano. Com o decorrer do uso da cocaína, as pessoas viram dependentes químicos. E tem pessoas que usam todo dia, tem pessoas que usam só final de semana, tem pessoas que usam para trabalhar. Então, quem está no externo que não usa, ela acha que a cocaína, a pessoa fica tão drogada que mata, que rouba e que faz coisas erradas. Uma época, eu farrando, bebendo, eu usei tanto a cocaína que eu tive overdose. Então, naquela overdose, eu me recordo muito bem que eu via espíritos, eu via vultos e a pessoa perde o controle do que está fazendo. E na hora, o ser humano, ele não lembra muito bem, mas quem está do lado, elas dizem assim, usou droga estragada, enlouqueceu, ela está com overdose, tem pessoas que vai parar no hospital. Então, quem está de fora, ela tem uma ilusão que aquele ser humano usou tanta droga que está vendo alucinações apenas pelo efeito da droga. Mas o usuário da droga, ele não sabe discernir nem o que ele está vendo. Depois que o efeito da droga passa, ele percebe que passou mal, mas ele ainda acha que é pelo efeito da droga. Com o decorrer do uso da droga, a ciência, a neurociência, eles explicam o que a cocaína faz no corpo do ser humano, né? Que ele estraga os ossos do ser humano. Já Deus, ele ensina para você que os ossos do ser humano é estragado com a consequência dos nossos pecados. Tanto é que Deus ensina que os ossos, até a inveja corrói os ossos. Então, quando Deus fala nos ossos, ele fala através de um sentimento que os ossos do ser humano é destruído. Então, as pessoas, elas vivem achando que dor nos ossos é coisas normais. Outras pessoas, elas usam, como eu também já usei, Torcilax, comprimido, para passar, para anestesiar aquela dor, aquela opressão.
Hoje, pelo discernimento espiritual, eu entendo que é uma opressão espiritual. Porque no dia que eu estava cheia de dores, eu cheguei do trabalho cheia de dores e Deus mandou eu orar o Salmo 91. Quando eu orei, Ele fez para eu aprender que as dores nos ossos e que todas as dores no meu corpo também era espiritual. E foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionada, porque quando eu acabei de orar, passou todas as dores no imediato. E na hora Deus me trouxe a lembrança da vez que eu usei a droga a primeira vez e passou todas as dores no meu corpo. E foi quando eu disse, meu Deus, até isso é espiritual? E Deus disse, sim, é espiritual. E tantas pessoas vivem sem entender sobre as coisas espirituais. E elas vivem dependentes de usar droga de alguma forma, independente se é cocaína, se é maconha, se é comprimido, né? Que também o uso todos os dias de Torcilax ou de algum comprimido para dores nos ossos, a ciência diz que acaba com os ossos, acaba com a matéria do ser humano, que ele não tem que ser dependente de droga nenhuma. E você veja que as farmácias, elas têm o nome de drogaria, porque remédio também é uma droga, mas pela dificuldade do ser humano discernir as coisas espirituais, eles preferem achar que tudo é algo normal. Onde Deus lhe ensina que você é um ser espiritual, em uma matéria e que precisa ter o discernimento e que você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Deus diz assim, busque de todo o seu coração. Quando Deus diz isso, Ele quer dizer, não busque de qualquer forma. Busque o conhecimento é uma leitura bíblica. Busque de todo o seu coração, porque Deus sabe das nossas intenções e da nossa necessidade. Então esse conteúdo eu vim fazer para você entender que quando a gente se apega em qualquer coisa na terra externa, para que a gente abata as nossas dores, as nossas necessidades, a gente está fazendo algo errado com a gente mesmo. Então, quando você aprende, quando você vê essa necessidade, que tem muitos conteúdos na internet explicando os efeitos colaterais da cocaína, os efeitos colaterais de pessoas que se agarram em vícios de bebidas, os efeitos colaterais de pessoas que se agarram apenas em remédios. Então, tudo, a medicina, ela associa os efeitos colaterais no corpo da gente. Já Deus, Ele ensina os efeitos colaterais que o ser humano ele vai cansando, ele vai errando e vai acarretando maus na sua própria vida, por não saber discernir o que acontece no seu próprio corpo e vai associando as doenças apenas com as coisas materiais. Eu adoeci por conta disso, eu adoeci por conta daquilo, eu adoeci por conta daquilo outro. Quando você lê a Bíblia e você aprende que a necessidade de orar é de dia e de noite e que não é só orar, porque Deus também explica que até a oração para aqueles que fogem das leis é abominável. Por qual motivo? O ser humano ele busca a religião, apenas a religião, fugindo dos ensinamentos espirituais que Deus ensina. Então, Deus também está ensinando que não é a religião, e sim o seu discernimento.
o seu discernimento espiritual, é que você vai aprender que sem Deus as coisas vai se tornando muito piores. Por esse motivo, Deus espera uma vida inteira para que você veja realmente a necessidade diária, para que você saiba que nada é por acaso. Então, quando eu aprendi que tudo que eu vivia no meu externo estava associado nos meus erros, na minha falta de entendimento, na minha falta de busca do conhecimento do Espírito Santo, e eu vivia apenas associando as coisas internas minhas com as coisas externas, eu nunca encontrei a solução. Se alguém perguntasse para mim, Ju, o que você tem medo na sua vida? Eu dizia, eu tenho medo da velhice. Por qual motivo eu tinha medo da velhice? E o medo, Deus ensina que aquilo que você mais teme lhe acontece. Por esse motivo, eu quase nem fico velha, porque eu ia morrendo em um coma. Então, por que eu tinha medo da minha velhice? Porque eu já percebia que a minha velhice não seria boa. Por perceber que eu tinha e sentia todas as mazelas que minha mãe sentia. Por eu sentir que eu já tinha dores nos ossos, que eu tinha arritmia cardíaca, que eu tomava Rivotril para dormir. Então, quando eu olhava o cenário na minha velhice, eu já dizia que a minha velhice seria uma tragédia. Então, eu tinha medo da velhice, porque quando eu estivesse lá, o que seria de mim? Mas aí eu não buscava Deus e dizia assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus, Ele sabe do meu coração. E deixava Deus de lado e ia vivendo das formas que eu achava melhor. Buscando a felicidade no externo, de maneiras que eu sabia. Eu buscava o que eu sabia. Então faltava eu buscar algum conhecimento. E isso eu não entendia. Então é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo, que Deus espera um tempo, como Ele diz na palavra dele, há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. Mas o maior tempo, a chave que você tem que virar na sua mente, é que você tem que entender que não é o tempo de Deus, é o nosso tempo. Quanto mais tempo a gente perde para buscar o conhecimento, mais tempo a gente se engana, achando que os nossos problemas estão associados com as coisas externas. É isso que Deus ensina para você. Que quanto mais você botar a culpa no externo, você nunca vai encontrar a solução dos seus problemas. Então veja que quando Deus fala nos ossos do ser humano, Deus fala na inveja. Deus fala em um sentimento. Mas Deus também ensina que o mal da inveja, ele causa mais mal ao invejoso do que ao invejado. Deus também ensina isso na Bíblia. Mas dificilmente o ser humano, ele consegue discernir a inveja. É muito raro a gente discernir o próprio sentimento. Da onde vem? De onde vem? De onde parte esse sentimento? Então veja que é algo que você tem que estudar a espiritualidade para você encontrar a solução de todos os problemas. De todos. Então, pela necessidade do ser humano buscar a solução dos seus problemas no imediato, a gente corre por remédio, porque vai trabalhar, porque não tem tempo.
e vai vivendo. E Deus vai esperando até onde o ser humano aguenta viver sem buscar o conhecimento. Muita gente, elas morrem sem saber nem o que era a alma. Porque eu lembro quando eu não sabia o que era o espírito, eu não parava para aprender as coisas espirituais. Eu lembro quando eu ia no rezador, que o rezador começava a rezar em mim, oração de ramo, quando ele falava que estava quebrando os maus, que estava quebrando os maus espirituais, de inimigos carnais e espirituais, eu ficava pensando, o que era espiritual? O que é esse inimigo espiritual? Eu não sabia. Eu não sabia nada do espiritual. Então, quando eu precisava, eu ia em um rezador, eu ia num banho, eu ia para qualquer fonte externa. Mas eu não entendia o que Deus quer da gente. Isso eu não entendia. Que a gente tem que buscar o conhecimento espiritual. E o que significa isso? É nos conhecer. Deus quer que você, a cada dia, busque o conhecimento de conhecer a você mesmo. Os seus sentimentos, a sua matéria, os seus pensamentos, de onde vem, de onde acarreta todas as coisas. Quando você aprender que é sobre isso que a Bíblia ensina pra gente, você entende que não tem saída a não ser buscar o conhecimento do Espírito Santo. E não ficar jogando a responsabilidade na mão de Deus. Como se Deus fosse o responsável de tudo que acontece com nós. É isso que Deus ensina. Deus diz, busque o conhecimento. E o ser humano vive fugindo desse conhecimento. Aí é onde está o problema, a fonte do problema. Qual é a fonte? É a gente fugir desse conhecimento. Ou achar que não precisa. Você pode dizer, eu não preciso buscar o conhecimento do Espírito. Eu já tenho Deus. E essa é uma das formas do ser humano fugir também do conhecimento. Porque se você parar para analisar, onde pode existir você cheirar um raio e passar todas as dores do seu corpo, todas as crises, toda a fraqueza do corpo, e uma oração também ter esse poder. Quando Deus diz na Bíblia que ele pode ressuscitar um morto, ele está dizendo que ele pode tudo. Mas também ele está lhe ensinando que existe um livre-árbitro. Então é esse livre-árbitro que Deus não pode, porque foi ele que criou o livre-árbitro. Então, aonde é quebrado esse livre-árbitro? Como é que se quebra? Porque você pode dizer assim, mas Deus já está comigo. Eu vejo isso, as pessoas falar. Eu já tenho Deus. Eu já entreguei minha vida na mão de Deus. Mas a pessoa, ela não tem uma comunhão diária com Deus. Não tem essa rotina de buscar a Deus de dia e de noite. Então, são esses detalhes que mudam toda a história. É o ser humano buscar, é o ser humano entender a necessidade e o ser humano saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E não viver jogando a responsabilidade totalmente na mão de Deus. Porque quando vem a idade, o que é que o ser humano vai achar? Que as doenças dos ossos está associada com as coisas externas. Como o ser humano associa a doença com algo que comeu. Então é algo muito sério. A espiritualidade, hoje eu entendo que é algo muito sensível. É algo muito perceptível, mas ele depende muito que você queira. É isso que Deus ensina.
que Deus, como Ele respeita, há um tempo para todas as coisas, é você que tem que entender que sozinho nós não conseguimos. É algo muito sério. Então, como nós fala do Espírito, Deus diz que até a oração daqueles que fogem da lei é pecado. Por quê? Porque o ser humano, ele ora e qualquer espírito engana. Por ele não buscar o conhecimento bíblico. Por ele não temer ao Espírito Santo. Por ele achar que qualquer fonte é Deus. Então veja que tudo está bem associado, exatamente como Deus fala. Tem um versículo na Bíblia que Deus ensina que o leite é para crianças, mas o alimento sólido, ele quer dizer o quê? O que é o alimento sólido do nosso espírito, o nosso corpo? Então você consegue discernir as coisas espirituais no seu próprio corpo, buscando a fonte certa. Não é buscando de qualquer jeito, porque cada palavra, cada coisa que você absorve da Bíblia é como se fosse uma cura para você. É como se aquilo ali eu estou entendendo, isso eu entendi. Aí sim, quando você entende as coisas da forma correta que Deus quer lhe ensinar, fica mais fácil de Deus entrar no seu entendimento. A neurociência fala do entendimento do ser humano apenas como um cérebro, como uma inteligência. Deus já ensina de forma diferente. São as suas emoções. Então veja que são fatos diferentes da gente não achar que tudo que você pensa é como você pensa. Como eu já ouvi também da boca de pessoas dizer, mas eu sei o que eu estou fazendo. Olha como o ser humano é. É como se ele soubesse mais do que Deus. É como se ele diz, mas eu também tenho inteligência e eu sei que isso é como eu sei. É assim que ele quer tratar Deus, o Espírito, como se fosse algo que ele já soubesse. O que é verdade e o que é mentira. Ele não entrega a vida dele na mão do Espírito Santo. Ele não diz, eu posso passar pelo que eu passar. É na oração que eu vou vencer. É na fé que eu vou vencer. Então, por ele não ter esse discernimento, ele corre para as coisas externas. Comprimidos, drogas e outras coisas mais. Que eu já usei tudo. Então, foi no meu entendimento, na minha matéria com o Espírito Santo, que eu aprendi todo o agir espiritual que nos engana. Por isso que Deus diz na Bíblia que o mundo é o jaz do maligno. O mundo é o jaz do maligno. Então, o mundo engana o ser humano. Apenas o Espírito Santo, ele vai lhe dando esse discernimento. Então, precisa de um tempo. Não é só um dia. Né? Tem pessoas que dizem, por que Deus fez o mundo em um dia? Ele não podia fazer. Por que Deus fez o mundo em 7 dias? Ele não podia fazer em um dia? Deus fez o mundo em 7 dias já para lhe ensinar que nada é feito de uma vez só. Nada. Tudo que Deus diz na Bíblia, como é feito, já é para lhe ensinar. Outra coisa que Deus falou para mim. Você já observou que os nossos ossos são tão fortes que nem a terra come? A terra não come os nossos ossos. E qual é a primeira coisa que é feita no ser humano? Tecida no ventre. A primeira coisa que Deus teceu em você foi os ossos. Então, tudo isso Deus já era uma aula que Deus estava nos dando. Primeira coisa que é feita é os ossos.
Então os ossos é coisa que nem a terra come. Duas coisas que a terra não come é o cabelo e os ossos da gente. Então se a gente vai vivendo e algo vai destruindo, tem algo errado. A gente tem que buscar o conhecimento. Tem um vídeo que eu expliquei que meu cabelo caía, que eu me assustava. E eu dizia, eu sei que quando eu tiver velha eu vou ficar careca, de tanto que caía. Hoje não cai mais. Então eu estava fraca espiritualmente com a queda de cabelo. Como é que eu sei isso? Se você ler a Bíblia, você entende onde estava a força de Sansão, no cabelo. Então, tudo que Deus escreve na Bíblia é para Deus lhe ensinar que as coisas espirituais é real e que Ele deixa uma função para você mesmo ir discernindo o que está certo e o que está errado. Onde eu posso melhorar? O que é que eu posso mudar para que Deus possa agir na minha matéria, no meu interior, no meu conhecimento espiritual? E aos poucos as coisas vão se movendo de um lugar para outro e você vai vendo que hoje você aprendeu o que ontem você não aprendeu. E assim Deus vai conseguindo lhe restaurar toda a saúde mental, espiritual e tudo que Ele ensina na Bíblia. Porque tem um versículo que a Bíblia diz que Deus ele restaura toda a enfermidade do ser humano, toda a necessidade do ser humano. Então, quando a gente entende que nós somos um ser espiritual em uma matéria e que precisamos aprender, aí nunca mais você se perde. Nunca mais você diz que tudo é normal, como eu vivia achando tudo normal. Quando algum demônio mandava um recado para mim, eu já dizia, eu não quero saber de recado nenhum de demônio. Porque eu não queria botar na minha mente o que eles diziam, porque com o tempo eu via que o que eles diziam se cumpria. Então, como eu não queria viver cozinhada por ideias de demônios, eu preferia viver sem saber nada. E foi aí, quando eu busquei a Deus, eu entendi que realmente o candomblé tem uma espiritualidade enganosa e que o espírito realmente precisa buscar o conhecimento. O nosso espírito precisa buscar esse conhecimento do Espírito Santo e não o conhecimento de qualquer espírito que se passa pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar, tá certo? Eu concluo o vídeo geralmente em 30 minutos, 40 minutos, para não ficar tão cansativo. Mas cada conteúdo eu trago um tema para você entender como é necessário a gente entender da nossa necessidade espiritual. E não achar que tudo é normal. E viver sem buscar nenhum tipo de conhecimento, como eu vivi. 40 anos, buscando ajudas e às vezes deixando qualquer tipo de ajuda para lá e dizendo Deus sabe, deixando Deus para lá. Essa não é a solução. Porque quando a gente faz isso, a gente vai deixando como se tudo fosse normal. É isso que Deus diz. O ser humano ele vai achando tudo normal, tudo natural por não entender das coisas espirituais. Tá certo? E até o próximo vídeo.